Oi, boa noite. Antes das crianças saírem, vamos ter um tempo orando por elas, pedindo que o Senhor continue abençoando, também que o Senhor abençoe esse momento que teremos aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Queremos colocar diante de Ti a vida das nossas amadas crianças, que elas possam estar continuamente ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais sobre Ti, ouvindo o Evangelho e, segundo a Tua vontade, que elas possam ser salvas. Ser conosco no decorrimento do culto, que possamos glorificar o Teu nome. Fala conosco também nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à série de exposições dos cânticos do servo, com o último cântico do servo, em Isaías 53. Já peço para você abrir lá. Esse último cântico não começa no capítulo 53, mas a parte mais famosa dele está lá, não é? Infelizmente, essa noite não dá para fazer uma exposição de todos os versículos, então separei alguns aqui para a gente aprender um pouco mais e ouvir a voz do Senhor. Isaías começa lá no capítulo 52. E aí, quem lembra onde é que se encontram os outros cânticos do servo? Me ajuda aí. Hã? Opa, já ouviram aí, 49. Esse é o segundo cântico do servo, Isaías 49. Falaram 50? 50 é o terceiro cântico do servo. Falta um. 42 ouvi também. Então, Isaías 42, o primeiro cântico do servo, Isaías 49, Isaías 50. E o último cântico do servo, Isaías 52 e 53. Ainda tem, no capítulo seguinte de Isaías, os 8 feitos do servo, que eu também pretendo trazer para os irmãos. Mas ele não é considerado um dos cânticos do servo, tá bom? Então, só para fazer uma recapitulação, contextualizar os irmãos sobre as outras pregações. Em Isaías 42, no primeiro cântico do servo, nós vimos que Deus chama o seu servo para ser mediador da aliança, de uma aliança que ele quer fazer com o povo de Israel e também com as nações. Esse servo deveria ser luz para os gentios. E nós sabemos que esse servo que Deus chama é Israel. E aí você vai pensar, então a interpretação judaica, histórica dos textos de Isaías está correta? Parcialmente. Porque, embora comece Deus falando sobre o seu servo Israel, esse servo falha, como vemos no capítulo 49. E aí Deus levanta um outro servo para substituir esse servo que falhou em sua missão de ser luz para os gentios. Em Isaías 49, no segundo cântico do servo, Deus levanta então um servo melhor e verdadeiro, que seguiria o plano escatológico redentivo de Deus. E ele iria cumprir a missão que o primeiro servo, Israel, foi incapaz de cumprir. Não conseguiu por causa da sua falha. Então Deus levanta agora um servo melhor e verdadeiro. Muito cuidado para não achar que esse servo melhor e verdadeiro é o plano B de Deus. É uma alternativa para quando o plano A falhou. Não. Sempre esteve nos desígnios do Senhor levantar o seu Messias, o descendente prometido de Gênesis. Só que Deus usa então agora a queda humana, a falha de Israel, para dar seguimento ao seu plano. Em Isaías capítulo 50, então, no terceiro cântico do servo, nós temos uma informação nova sobre esse servo. A informação de que ele seria um servo fiel e verdadeiro até o fim, e a informação adicional de que esse servo deveria sofrer. Então, em Isaías capítulo 52 e 53, o fato de vermos o sofrimento do servo não é uma novidade.
Isso já estava descrito no capítulo 50. E o que é que o quarto e último cântico do servo traz de novidade sobre esse servo? Você pode se perguntar, né? A novidade que Isaías 52 e 53 traz sobre o servo do Senhor não é que ele sofreria, mas que ele sofreria e morreria em favor de pecadores. Essa é a grande novidade aqui. E eu já quero começar com os irmãos no verso 13 do capítulo 52. É interessante que começa em Isaías 52, verso 13, e termina em Isaías 53, verso 12. Pode até ajudar você a lembrar dessa passagem, que é citada no Novo Testamento cerca de 85 vezes. Por 85 vezes ou mais, aqui são citações um tanto mais claras, o Novo Testamento cita Isaías 52 e 53 como apontando para Jesus Cristo, e que o seu sofrimento e morte seria o cumprimento dessas promessas, dessas profecias de Isaías. Então, como eu falei, nós não vamos ver todos os versículos, eu separei alguns para a gente observar hoje. Olha comigo o verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Aqui a gente já começa com uma possível interpretação melhor de procederá com prudência, seria melhor traduzido como o meu servo terá sucesso, ele será bem sucedido em sua empreitada. Ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Aqui é interessante perceber também a conexão que Isaías faz desse versículo com o capítulo 6, em que ele diz, vê o Senhor num alto e sublime trono. Isso aqui já nos dá indícios claros da divindade do servo, de que ele seria alguém elevado e muito sublime, como o Senhor exaltado que Isaías vê no capítulo 6. Então, nós já temos aqui algumas informações que nos ajudam a traçar esse paralelo com o Messias. E o verso 14 vem para nos ajudar. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Aqui, se os irmãos repararem, parece ter uma quebra, pelo menos de argumentação. No verso 13 nós temos informações positivas sobre o servo. Ele vai ser bem sucedido, ele vai ser elevado, muito sublime. Mas no verso 14 parece haver uma quebra. As pessoas pasmam diante dele, ele está muito desfigurado, a aparência dele não está boa. O que aconteceu aqui? A pergunta que a gente tem que fazer é, como explicar a tamanha diferença entre uma descrição do servo no versículo 13 para o versículo 14? E é verdade que isso foi mistério para os judeus, tanto do Antigo Testamento quanto do período de Jesus. Mas nós já sabemos que isso se explica em duas vindas do Messias. Na primeira vinda de Jesus, você tem o verso 14, em que ele sofre, em que ele padece na mão de pecadores, em que ele morre em favor de transgressores. E no verso 13 nós sabemos que isso é uma implicação, uma aplicação clara para a sua segunda vinda, para quando Jesus vier reinar e ser elevado diante dos homens. Mas, eu já até falei em uma escola bíblica com os irmãos, que para eles tinham uma visão única do Messias. Nós já sabemos, olhando com um distanciamento histórico, que a vinda do Messias se dará em duas etapas. Isso era difícil para eles entenderem, mas isso fazia parte do mistério de Deus. E eu quero que a gente pule agora para o verso 2 do capítulo 53, que diz, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui, ao usar a palavra renovo, Isaías quer nos trazer à mente um broto, uma árvore ainda pequena, uma espécie de arbusto,
fazendo uma referência a uma condição inicial do Messias de pequenez, de simplicidade, nada de muito especial. E foi assim que, de fato, Jesus se apresentou diante dos homens, tanto no seu nascimento, quanto nos seus anos iniciais de vida. Jesus era alguém comum, normal. E aí você vê um crescimento de um renovo que chegaria para o povo judeu, né, como uma raiz de uma terra seca. Era alguém que não tinha muito vislumbre nem destaque. Inclusive, de onde ele era, de Nazaré, o próprio Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, era algo simples, pequeno, mas que teria um crescimento no seu ministério terreno enorme. O verso 3 continua, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui nós temos um servo que é rejeitado, desprezado pelos homens, alguém experimentado na dor e no sofrimento. Essa é a ideia, quando ele diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. É alguém experimentado, que já sofreu a dor na pele. Como o próprio autor de Hebreus diz, olha, nós precisamos de um sumo sacerdote que saiba das nossas aflições. Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, porque ele sofreu na pele. Ele sofreu na pele as aflições desse mundo. Claro, que a diferença entre Cristo e nós, que Cristo não pecou, mas ele sofreu aflições, sentiu fome, sede, sono, dor. Em um homem de dores, alguém que sabe o que é padecer, alguém experimentado. E juntamente com isso, Isaías continua no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui nós temos uma descrição do que aconteceu com Jesus e do que as pessoas olhavam e achavam que estava acontecendo. Quando Jesus sofria, era afligido, muitos homens poderiam afirmar, esse homem não é ferido de Deus, aqui que tem na nossa tradução, ou ferido por Deus. É alguém que Deus fere. As aflições desse homem acontecem porque Deus está atacando ele. Isso é verdade, mas não pelas motivações que elas pensavam. Alguns poderiam considerá-lo como um aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele de fato era, mas não pelo seu próprio pecado, e sim pelos pecados de outros. Esse texto, Isaías 53, verso 4, ele é citado por Mateus, lá no capítulo 8. Quando Jesus cura e diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas por mais que esse verso nos lembre a capacidade, o poder miraculoso de Jesus, de operar curas, sinais, maravilhas, né, e poder curar a dor física e as enfermidades físicas das pessoas, a gente precisa lembrar de uma outra categoria de dor também, uma outra categoria de sofrimento, a categoria espiritual. A gente precisa lembrar que o sacrifício de Cristo é poderoso para nos salvar e livrar não apenas das nossas enfermidades físicas, das nossas dores físicas, mas é poderoso para nos salvar das nossas dores espirituais. A dor que habita na alma de cada ser humano. A enfermidade que está presente na alma e no espírito de cada um de nós. Essa dor, esse sofrimento espiritual que todos nós já passamos por estarmos longe do Senhor. O sacrifício de Cristo vem para nos curar disso, para nos limpar, nos purificar. Sim, é verdade, Ele cura as nossas enfermidades e dores, como curou de muitos.
Mas o ponto alto do sacrifício de Cristo é uma cura completa, plena, verdadeira, que só é capaz de acontecer se Ele de fato for o Filho de Deus, como Ele disse que era e como nós sabemos que Ele é. Lembra quando Ele vai curar um paralítico? E antes disso Ele diz: olha, estão perdoados os teus pecados. O que é que os fariseus, escribas ao redor falaram? Que autoridade esse homem pensa que tem? Só um pode perdoar pecados, que é Deus. Apenas Deus é capaz de perdoar pecados. E aí Jesus vai e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo para o paralítico: levanta e anda. Então, inclusive como João vai descrever que os milagres que Jesus fazia eram sinais de coisas físicas apontando para coisas espirituais. Era alguém que podia curar um cego fisicamente, mas isso apontava para uma realidade espiritual, de cura, de cegueira espiritual de cada um de nós. Era alguém que poderia fazer um morto ressuscitar, como é o caso de Lázaro, e que isso era um sinal que apontava para a sua capacidade espiritual de fazer isso. Alguém morto espiritualmente, tornar a viver. Os milagres de Jesus são sinais que apontam para o seu poder supremo, não apenas físico, não apenas no âmbito natural, mas inclusive no âmbito sobrenatural. Esse é o Messias descrito aqui. E Isaías continua: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo, juntamente com o versículo 6, que nós vamos ler a seguir, é um dos versículos mais claros sobre o sofrimento vicário do Messias. Sofrimento vicário seria esse sofrimento substitutivo, essa morte substitutiva. A teologia dá um nome para essa doutrina, é a doutrina da morte substitutiva de Cristo, de que um morreu por todos, logo todos agora recebem a vida por causa de Cristo. É exatamente isso que Pedro fala em sua primeira carta, capítulo 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse é o sacrifício de Cristo. Eu me lembro, como se fosse ontem, que foi ao entender isso daqui, ao entender esse sacrifício de Cristo por mim, que eu entendi o Evangelho e as escamas dos meus olhos caíram. Eu lembro que foi exatamente aqui nesse corredor, quando a igreja ainda era apenas essa parte. Conversando com o pastor, e ele me explicou isso, porque eu não entendia o que é que um homem de 2000 anos atrás tinha a ver com a minha vida. Isso não encaixava na minha cabeça. Por que dizer que Jesus morreu por mim? O meu problema era meio que cronológico, não fazia sentido para mim. Mas quando eu entendi que o sacrifício de Cristo, mesmo sem eu nem existir ainda, pontualmente na história, quando eu entendi que o sacrifício de Cristo me purificou, me lavou, tirou os meus pecados, que as minhas iniquidades foram colocadas sobre Ele, que o castigo que hoje nos traz a paz foi entregue a Ele. Ele recebeu essa punição. E para que eu fosse sarado, Ele precisou ser crucificado. Para que eu fosse ressurreto de entre os mortos, era necessário que o Messias morresse. Foi aí que eu entendi o Evangelho. Essa é a boa nova maravilhosa de que Deus entregou o seu Filho por pecadores como eu e você. Esse é o brilho da palavra de Deus, meus irmãos. Ao olharmos para um texto como esse, Isaías, sem nem conhecer Jesus, sem saber muitos detalhes de que nós sabemos hoje, mas guiado por Deus, ele escreve profecias, ele escreve o texto sagrado, inerrante. E ele continua no verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Para que as ovelhas desgarradas fossem encontradas, foi necessário que o cordeiro fosse levado ao matadouro. Isso me faz lembrar muito o que João Batista diz sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a obra de Cristo. Foi isso que ele veio fazer. Para que as ovelhas perdidas do Senhor fossem resgatadas. Para que as ovelhas desviadas pudessem encontrar o pastor de suas almas. O Senhor fez cair sobre o seu servo a iniquidade de todos nós. Para que um dia fôssemos reconciliados com Deus, o Filho precisou padecer, sofrer. Isso me deixa maravilhado com tamanha obra de salvação que Deus faz. Como o Pai foi capaz de entregar o seu Filho. E olha que Cristo não foi uma vítima do acaso ou do Pai, que alguns poderiam pensar. Não, ele era um sacrifício voluntário. Ele disse em João capítulo 10, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para isso, para entregá-la e para reavê-la. Cristo decidiu se entregar por pecadores como nós, meus irmãos. A gente nunca vai conseguir entender isso em sua plenitude. Talvez a gente possa conseguir entender um pouco mais do amor de Deus na eternidade, mas é sempre conhecendo mais e mais sobre Ele. Esse sacrifício, esse amor inexplicável, essa paz que excede todo o entendimento que todo cristão tem, isso está fora da nossa capacidade intelectual. Nós não conseguimos. Por isso que é a maravilhosa loucura do Evangelho. Como Paulo vai dizer, olha, o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é sabedoria de Deus, é poder de Deus. É Deus tornando loucas as coisas desse mundo. É Deus invertendo as coisas. E colocando sobre o seu Filho toda a punição que nos era devida, que nos era proposta. E aí olha comigo o verso 8, que ele continua. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem ou geração, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão do povo. É claro que em primeira mão isso se aplica ao povo de Israel, até porque o próprio Jesus disse isso. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e pela transgressão do povo de Israel ele foi ferido. Mas isso certamente ganha novas dimensões com o plano de Deus, em que os judeus rejeitam e agora o evangelho é anunciado aos gentios. Estava tudo no plano do Senhor. Mas foi por causa da transgressão do povo. E aí eu lembro, os irmãos, tudo que nós já aprendemos sobre a própria lei do Senhor. No livro de Romanos deixa isso muito claro. Como a lei do Senhor deveria servir como um sinal de alerta para eles. Vocês estão perdidos. Vocês têm transgredido contra o Senhor. Precisam de um Salvador. Precisam de alguém que pague essa dívida no lugar de vocês. Precisam de alguém que cumpra a lei no lugar de vocês. Vocês precisam do Messias. Todo judeu sabia isso desde novo, do básico. Esperando e aguardando o cumprimento profético das profecias do Antigo Testamento. Pedro, no capítulo 3 de sua primeira carta, diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Pedro sabia disso. O justo precisou pagar a conta dos injustos, para levar essas pessoas a Deus. Ele não foi ferido por suas próprias transgressões, ele foi ferido pelas transgressões do povo.
E é interessante a gente lembrar, no ato de crucificação, o quanto as pessoas zombaram de Cristo, por não entenderem isso daqui. Alguns falavam, você disse que era o Messias, que ia salvar as pessoas, salva-te a ti mesmo, desce daí. Elas não entenderam que o Messias salvando pessoas não era descendo da cruz, mas era permanecendo lá, sofrendo a ira de Deus, a justa condenação por pecados cometidos não por ele. Para que o Messias desse cabo ao plano de Deus, era necessário que ele ficasse na cruz, até estar tudo consumado. Era necessário que ele entregasse a sua alma na morte, para que o Pai a reavesse. Em continuidade, Isaías fala no verso 10: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui nós começamos com um texto que muitos polemizaram, disseram, como Deus pode se agradar na morte do seu filho? Como Deus pode se agradar? Seria ele um Deus masoquista? Claro que não. O fato de Deus se agradar não é na morte do seu filho em si, mas é no que isso representa, no sacrifício de Cristo, que estava pagando os nossos pecados. A ira de Deus estava sendo aplacada pelo Messias. Por isso ao Senhor agradou moê-lo, porque Deus é um Deus justo. E uma vez que o pecado estava todo creditado no Messias, a justa ira de Deus o consumiu. Por isso que o texto continua dizendo, fazendo enfermar. Uma outra tradução aqui seria fazendo enfraquecer. Trazendo não a vida para ele, mas a morte. É claro que as pessoas vão ser responsabilizadas pelo que fizeram com Jesus. Mas tudo isso estava no plano de Deus. É claro que as pessoas que o chicotearam, que cravaram ele na cruz, elas não fizeram isso reféns de um Deus que está governando tudo. Elas fizeram porque havia perversão no coração delas. Mas Deus estava usando tudo isso para a glória do seu próprio nome. Como Pedro fala em Atos capítulo 2, olha, vocês crucificaram a Jesus, mas isso estava no plano de Deus. E ele ressuscitou ele dentre os mortos ao terceiro dia. Por isso, meus irmãos, nós temos um Deus que se agrada, não com a morte do seu filho, mas um Deus que se agrada com a punição devida do pecado. A ira de Deus sendo aplacada. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Aqui, acredita-se que haja uma referência à morte e ressurreição de Jesus. Por mais que não haja um consenso geral, certamente da morte, no verso 12, já havia sido predito. Porquanto derramou a sua alma na morte. Isso tem no verso 12. Mas ainda assim, no verso 11, nós conseguimos perceber, no verso 10, digo melhor, no verso 10, algumas referências, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Isso seria uma referência de sua morte. E o texto segue, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Seria uma referência de sua ressurreição. Nós temos aqui então Isaías já anunciando, não somente o sofrimento do Messias, mas também sua morte e futura ressurreição. Ele entregaria sua alma como oferta pelo pecado, mas ainda assim veria sua posteridade e prolongaria os seus dias. E ainda mais, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E aqui é um bom momento de avisar para os irmãos que
tudo leva a crer que esse cântico do servo, esse último cântico, ele faça parte de um quiasmo, ele seja um quiasmo, em que nos versos 13 nós temos um Messias próspero, que tem sucesso, é bem sucedido na sua empreitada e que será elevado. Já no verso 14 nós temos o início dos seus sofrimentos. O centro desse quiasmo seria o texto que nosso amado irmão Samuel leu, os versos 4 a 6, falando de sua morte substitutiva. E, finalmente, nos versos 10, 11 e 12, seria a recompensa do servo. Quando ele entregar a sua alma na morte, quando ele cumprir o plano devido, ele receberá recompensas. Olha só comigo o verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A recompensa do Messias será o resultado de um trabalho bem-sucedido. Ele só será recompensado por Deus, porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Todo o seu trabalho foi bem-sucedido. Os irmãos vão lembrar que em Apocalipse capítulo 5, quando João está relatando os acontecimentos celestiais, existe um livro lá. E esse livro está totalmente selado, compactado. E o texto diz que não havia quem pudesse abrir o livro. E o que João começou a fazer? João começou a chorar. Porque o livro fechado significaria que o plano de Deus estaria interrompido. O livro selado significa que ninguém saberia o que seguiria. As pessoas ficariam impunes. O nome de Deus seria blasfemado entre as nações. Mas o texto diz: calma, João, não chore. Porque o cordeiro que foi morto ressuscitou. E é poderoso para abrir o livro. É poderoso para desatar os selos. E ele vai dar cumprimento escatológico para tudo que Deus disse que ia fazer. É exatamente isso daqui. Jesus vai receber as recompensas do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma. E ele ficará satisfeito. A obra de Cristo, meus irmãos, é a base para a justificação, como já vimos, também para a expiação dos pecados daqueles que creem. Por isso que ele fica satisfeito. Porque todo o trabalho foi feito, foi realizado. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É exatamente isso que está acontecendo. O fruto do penoso trabalho de sua alma é entregar agora pecadores miseráveis, redimidos, restaurados, injustos, agora entregue como pessoas justas, purificadas diante de Deus. É isso que Jesus, o dono da igreja, está fazendo com a igreja. Ele está limpando a sua noiva, tirando toda ruga, mácula. E ele vai apresentar a igreja a si mesmo, ao Deus Trino. E ele vai fazer isso. Quer você coopere ou não. Por isso, meus irmãos, e é algo que eu procurei trazer a reflexão em todos os cânticos do servo, como que nós podemos aplicar isso? Como que podemos aplicar um texto tão profundo e denso de teologia como esse? E aí eu diria que o grande exemplo de aplicação é Paulo. Porque o que é que Paulo faz? Paulo olha para o que Deus está fazendo na história da humanidade e ele diz: eu quero fazer parte disso. E é exatamente essa proposta que eu trago para os irmãos mais uma vez. A obra de salvação, ela já está consumada, concluída. A salvação não pertence aos homens, mas ao Senhor. E o que é que eu posso fazer então?
nós podemos nos alinhar com a obra do servo, não para completá-la, mas olhando o que Deus está fazendo nesse mundo, nos colocando em sua obra, para sermos participantes do que Deus está fazendo aqui. Nós não precisamos nos sacrificar como Jesus já se sacrificou. O chamado de Deus para cada um de nós é levarmos a palavra do Senhor, vivermos a palavra do Senhor, termos seriedade com o texto sagrado. Com isso, daremos bom testemunho, pregando as verdades do Evangelho, falando de Deus. Eu vou me alinhar com o que Jesus está fazendo. Ele é a luz das nações, a luz dos gentios, pois eu vou anunciar essa luz. Ele é aquele que vem para perdoar os pecadores, pois eu vou viver como alguém que foi perdoado. Eu vou viver buscando ser irrepreensível, santo, inculpável. Não para barganhar nada com Deus, mas me alinhando ao que Ele está fazendo, buscando servir de bom testemunho, buscando glorificar e agradar o meu Senhor, por tudo que Ele já fez por mim. Nunca é uma troca com Deus, mas é um reconhecer do que Ele está fazendo. Deus está tornando o seu nome conhecido. Deus enviou o seu servo para glorificá-lo. A obra de salvação é do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós devemos nos alinhar a ela. Porque Jesus, Ele vai receber sua recompensa. E olha só que interessante. No verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Qual a recompensa que Jesus vai receber? Não são coisas, são pessoas. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Assim como um guerreiro vitorioso de guerra, quando tem os despojos lá para ele tomar para si, o Messias vai receber os seus despojos de guerra. Mas não são coisas, ouro, não é nada disso. São pessoas. Eu e você, meus irmãos, redimidos, nós vamos ser entregues como a recompensa do Messias. Por isso, não dá para você olhar para esse plano e continuar vivendo sua vida normalmente. Você tem que olhar para isso e dizer, e ficar maravilhado, como pode um pecador como eu ser a recompensa que Deus vai entregar por tamanha obra de salvação do Senhor Jesus? Como pode? Mas não para por aí, ele diz, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A conclusão, meus irmãos, é que o servo, finalmente então, como o verso 13 do capítulo 52 já nos dizia, ele vai receber as recompensas, ele vai ser bem-sucedido. Uma pessoa que olhava para Cristo e não tinha noção do plano de Deus, jamais teria isso em mente. Ele pensaria, deu tudo errado. Como os discípulos por muito tempo ficaram com medo, se escondendo. Nem acreditaram direito quando falaram que Jesus havia ressuscitado. Mas o fato é que o servo agora tem características de Senhor. Ele recebe despojos de guerra. Ele tem lugar entre os grandes, entre os reis. Ele é exaltado, como o verso 13 disse que ele seria. Ele receberá recompensas pelo seu trabalho. E essas recompensas são povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele é digno de fazer parte dos frutos da vitória de Deus, porque ele é o motivo do plano de Deus ter sido bem sucedido. Por isso ele é digno, como Apocalipse diz, ele é digno de receber a honra, a glória e o domínio, porque ele venceu. O último cântico do servo deve nos tornar, em primeiro lugar, mais gratos pela obra de Deus, por lembrarmos de onde Deus nos tirou e quais são as promessas que Ele tem para nós.
nós precisamos ser pessoas mais gratas a Deus, meus irmãos. Nenhum de nós aqui merecia tamanha obra de salvação. Nenhum de nós merecia tamanho Messias, tamanho servo. Mas Deus nos entregou. Por isso devemos louvar e exaltar ao Senhor sempre, sempre, sempre. Além disso, além de gratidão que deve brotar nos nossos corações, nós devemos nos encher de esperança. Sim, porque sabemos como as coisas vão acabar. Sabemos que Ele foi morto, ressurreto, subiu aos céus, mas prometeu que vai voltar. Algumas pessoas, elas, ao anunciar o Evangelho, se prendem apenas na morte do Messias. Não. O Evangelho é mais, a boa nova, o reino de Deus que Ele veio anunciar, não termina na morte. A morte é o processo, mas Ele ressuscita, sobe aos céus e retornará para cumprir profecias como de Zacarias capítulo 14, em que diz que Ele vai pisar os seus pés novamente no Monte das Oliveiras. Ele reinará para sempre. Ele vai sentar no trono de Davi para cumprir as profecias de Deus. Nós devemos então nos encher de esperança, pois aguardamos esse estabelecimento do reino eterno, do reino do Messias. Nós aguardamos isso. Aquele cordeiro que foi entregue na mão de pecadores. Aquele cordeiro que foi mudo ao matadouro. Agora é descrito como o rei. Aquele que vem para estabelecer o seu reino, reinar em definitivo, receber as recompensas de sua vitória. Isso, meus irmãos, significa vitória para nós também. Inclusive é isso que Paulo diz em Colossenses: olha, nós não sabemos o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, aí sim, essa é a esperança do cristão. Não são as coisas que ficam aqui nessa terra e vão se acabar aqui, mas é a expectativa de promessas maiores, de um reino celestial, de novos céus e nova terra que descerão para uma vida eterna com o Senhor. A morte do rei que se fez servo trouxe vida aos servos que agora têm o privilégio de participarem do reino eterno de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Com corações cheios de gratidão, de alegria, quebrantados diante de Ti. Por sabermos que foi pago um alto preço, por sabermos que o próprio Filho entregou sua alma na morte, para que fôssemos entregues diante de Ti, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, justificados. Te louvamos, Senhor, por tamanha obra de salvação. Que possamos nos lembrar sempre do sacrifício de Cristo por nós. E que possamos sempre nos alegrar, mesmo que ainda em dor e em tristeza, nos alegrar esperando e aguardando o cumprimento eterno e final das Tuas profecias. Ajuda a Tua igreja a continuar caminhando em santidade, se alinhando com o plano do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.